Olá, eu sou o Léo Pontes. Eu sou ator, bonequeiro e contador de histórias. E hoje eu estou aqui para contar uma história para vocês. Deixe-me ver uma coisa rapidinho. Esse aqui é o meu livro mágico de histórias. É desse livro que eu tiro todas as narrativas que eu conto. Então espere um minutinho que eu vou aqui procurar a história que irei contar para vocês hoje, ok? Deixe-me ver. Essa não. Pera aí, gente, tô achando já. Deixe-me ver. Ah! Eu encontrei. Sim, é essa história que eu vou contar. Então, preparem-se, fiquem bem confortáveis. Já pegou a pipoca? Já pegou o suco? Já pegou a fruta? Porque sim, hoje vai ter contação de histórias para vocês. E a história que eu vou contar é uma história bastante especial. Sim, é porque é uma história que me contaram, sabe? É uma história de um menino chamado Manuel. Manuel era um menino do mato, do jardim, do quintal. Sim, seu quintal era maior que o mundo, e nesse quintal Manuel passava dias inteiros a brincar. Principalmente naquela época, muito diferente, em que nem as crianças e nem os adultos também podiam sair de suas casas. Então Manuel tinha que encontrar 1001 brincadeiras para passar todo aquele tempo livre que ele tinha. Essa foi a primeira infância do menino Manuel. Brincando de tudo que vocês podem imaginar. Ele brincava com as plantas, brincava com as pedras, brincava com os animais. Mas assim, todas essas amizades duravam 1 ou 2, até 3 tardes. E depois elas iam. E Manuel acabava ficando sozinho no seu quintal. Com o passar das semanas, o menino Manuel foi ficando triste, foi ficando cansado, porque ele queria mesmo encontrar uma amizade que durasse a vida toda. Isso mesmo, uma amizade que durasse todas as fases de sua vida. Vocês aí de casa têm uma amizade que dura a vida toda? Sim, e vocês sabem que essas amizades são bastante raras, não é mesmo? E Manuel se pôs a encontrar essa amizade. Ele procurava debaixo das coisas, não encontrava. Procurava pelas árvores, perguntava para os animais, mas ninguém sabia responder. E ele foi ficando cada vez mais triste, cansado e desanimado. Mas assim, gente, eu vou lhes contar outra coisinha sobre o menino Manuel. Esse menino era teimoso que só. Sim, ele não desistia fácil, assim que ele não parava de pensar na ideia de buscar essa amizade verdadeira. Até que um dia, ele foi dormir e ele teve um sonho. No seu sonho, um pássaro azul lhe visitava. Era um pássaro irreal. Parecia não existir de fato. Mas claro, ele estava num sonho. E esse pássaro lhe comunicava coisas. Até que Manuel acordou no outro dia de manhã
E ele já sabia o que ele tinha que fazer. Ele tinha que plantar uma árvore. Sim, isso mesmo, plantar uma árvore. Plantar uma árvore. Plantar uma árvore? Alguém aí de casa sabe como é que se planta árvore? Vocês já se perguntaram isso alguma vez? Porque assim, Manuel não fazia a mínima ideia de como plantar uma árvore. Ai, ai, ai. Como será que planta uma árvore? Eu vejo todas essas árvores e elas parecem tão grandes, tão eternas, que eu não imagino o momento que elas tenham nascido. Eu nunca parei para pensar nisso. E era verdade. Ele nunca tinha pensado nisso. Ele via árvores constantemente, mas nunca tinha se perguntado como é que elas nasciam. Então, ele começou a perguntar para os animais. E cada bicho lhe respondia uma coisa diferente. Ninguém sabia responder. E ele ia ficando confuso. Aí ele decidiu perguntar para as plantas. Mas as plantas, elas não queriam revelar o seu segredo. Então ele perguntava para as pedras. Mas as pedras não são lá muito especialistas em plantas, né? E ele perguntava para os adultos. E cada adulto lhe respondia uma coisa. Até que ele decidiu encontrar a resposta por ele mesmo. Então ele se sentou no seu quintal, ficou olhando para o céu, esperando a resposta cair das nuvens. E nada. A resposta não caiu dos céus. Quando, de repente, ele escutou uma canção trazida pelo vento. E ela dizia assim: alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. E junto com essa canção, o mesmo pássaro que havia lhe visitado nos sonhos apareceu novamente no céu. Ele lhe comunicava coisas. Em um dos seus rasantes pelos ares, ele jogou uma coisa. E o menino Manuel só teve tempo de estender as mãos e pegar o que o pássaro deu de presente para ele. E o pássaro se foi da mesma forma que ele tinha ido. Sabem o que foi que o pássaro deu para o Manuel? Alguém tem alguma suspeita? O pássaro lhe entregou uma semente mágica. E Manuel já sabia exatamente o que fazer: plantar a semente. Então ele foi, cavou um buraquinho e jogou a semente ali. Depois ele tapou o buraquinho e ficou ali esperando. Ai, quando será que essa semente vai nascer? Ai, agora? Agora? Não. E Manuel ficou ali teimoso, vendo, e nada acontecia. Ele até começou a pensar que aquele pássaro mágico tinha dado uma semente mágica estragada. Mas o menino, de tão teimoso que era, não desistiu fácil. Ele teve uma ideia. Ele foi dentro de sua casa, buscou um potinho com água e começou a regar a semente. E todos os dias ele fazia isso. Ficava horas com a semente, conversando com ela, contando seus segredos, cantando para ela também. Até que passou o tempo e as aulas de Manuel até voltaram. Então, todos os dias, quando ele chegava da escola, ele ia correndo até o local onde ele tinha plantado a semente. E nada acontecia. E certo dia, quando Manuel chegou da escola,
Ele nem pôde acreditar. Tinha nascido uma árvore. E como era uma semente mágica, dada por um pássaro mágico, a árvore também era mágica. Era uma macieira que já tinha crescido com as suas maçãs. E elas, eram deliciosas. Mas assim, gente, se vocês perceberam, Manuel acabou de encontrar a sua amizade verdadeira, sim, uma árvore. E essa foi a segunda infância de Manuel. Uma infância repleta de brincadeiras e de aventuras. Ele e a árvore eram piratas navegando em mares misteriosos. Mas também eram reis e rainhas, feiticeiros e fadas, cuidadores do meio ambiente. Eles brincavam de tudo juntos. Até que um dia, durante aquele verão, veio um vento forte que fez todo mundo se mexer, para lá e para cá, as árvores, as casas, até as pessoas. E depois da tempestade, ele percebeu que a árvore tinha ficado um pouquinho torta, sabe? Então ele foi no seu quintal, buscou um tronco bem grande e resistente e endireitou a árvore para que ela pudesse crescer forte e saudável. E no fim daquela estação, o pássaro novamente voltou a surgir no céu. Aquele pássaro marcava a passagem do tempo. E depois ele se foi. E o tempo passou. Sim, o tempo passou. Manuel já não era uma criança. Ele já era um adolescente que ia para a escola. E a árvore também era uma árvore adolescente que ia para a escola das árvores. Durante aquela adolescência, nem o menino e nem a árvore tinham tanto tempo livre para poder brincar no quintal. Mas todas as tardes, quando eles chegavam da escola deles, eles se encontravam para conversar, para contar as novidades, para trocar conhecimentos. E sim, eles conversavam tanto. Manuel lhe contava das suas amizades, lhe contou da sua primeira paixão. Sim, eles eram grandes amigos. E certo dia, Manuel chegou da escola, mas dessa vez ele estava um pouco cansado. Ele estava triste. Ele nem queria comer a maçã da árvore. Ele só queria ficar em silêncio. E a árvore entendia aquilo perfeitamente. Ela sabia que alguma coisa estava acontecendo com o seu amigo, mas ela não queria forçá-lo a falar. Então eles ficaram juntos, quietos, um do lado do outro, aproveitando aquele silêncio para pensar. Até que Manuel tirou uma coragem lá de dentro e resolveu contar para a árvore o que estava acontecendo. E foi assim. Ai, sabe o que é, dona árvore? Ontem à noite eu vi meus pais conversando lá em casa, mas eles estavam conversando sem a minha presença. Então Manuel lhe contou para sua amiga que os seus pais estavam passando por sérias dificuldades financeiras e que eles precisavam de um pouco de dinheiro. E nesse momento, quando ele falou a palavra dinheiro, a árvore se assustou e disse: dinheiro! Nós, árvores, não temos dinheiro, não. Sim, nós não estamos preocupadas em comprar coisas, nem em gastar também. E outra coisa que vou lhe contar. Você sabia que o dinheiro, que o papel é feito de árvores? Então, assim, eu não posso te ajudar com dinheiro. Mas ela tinha uma outra ideia. Lembra que essa árvore era uma macieira que dava maçãs deliciosas? Então a árvore explicou para o seu amigo que muitas maçãs
acabavam caindo e que os animais acabavam comendo elas no chão do quintal. Então ela deu essa ideia para o Manuel recolher cada maçã e tentar vendê-las na feira da cidade. Eram maçãs deliciosas, orgânicas e muito saborosas também. E foi o que Manuel fez. Ele pegou a sua cestinha e começou a colher cada maçã do quintal. Eram muitas maçãs. Ele nem podia acreditar. Então, ele levou as maçãs até o centro da cidade e conseguiu um pouco de dinheiro para ajudar os seus pais. Não era tanto dinheiro, mas assim que ele entregou aquele dinheiro para os pais dele, seus pais ficaram muito emocionados de ver o filho tentando ajudar em casa. Mas quem ficou mais feliz foi a árvore, sim, porque o que ela mais gostava de fazer era ajudar o seu amigo. E quando ele estava feliz, ela estava feliz também. E esse foi o fim daquele outono. Novamente, o pássaro azul surgiu no céu. Ele marcava o fim daquela estação e a passagem do tempo. E depois que o pássaro se foi, muita coisa mudou. Por quê? O tempo passou. Sim, o tempo não para de passar. Era uma coisa tão louca que nem a árvore e nem Manuel conseguiam entender bem aquelas mudanças. Mas o fato é que elas aconteciam. Depois que o tempo passou, Manuel, ele já era um adulto. Sim, um adulto que trabalhava, que tinha muitos afazeres, muitos compromissos, muitas reuniões. E a árvore também. Ela era uma árvore adulta. Ela era presidente do Sindicato das Árvores. Ela passava dias em reuniões chatíssimas, mas muito importantes. Coisas que as crianças não entendem muito bem. E como eles trabalhavam muito, Manuel, ele era um servidor público. Passava horas trabalhando. Eles não tinham muito tempo para brincar, como nos velhos tempos. Mas mesmo assim, sempre que sobrava um tempinho, Manuel chegava do trabalho, deixava suas coisas de lado, se sentava junto de sua amiga e ficavam tomando tererê. Sim, aquela árvore era fascinada por um tererê geladinho ou por um mate quando era frio. E ali eles passavam horas fofocando, contando as novidades. Em uma dessas tardes, Manuel lhe contou que estava apaixonado. Sim, ele lhe contou que tinha conhecido uma mulher em seu trabalho e por ela tinha se apaixonado, que não parava de pensar nela. Em outra tarde, ele lhe contou quando eles tiveram o primeiro beijo. Em outra tarde, depois de algum tempo, lhe contou que ela havia pedido ele em casamento. E depois de um tempo, os dois se casaram e tiveram 2 filhos, um menino e uma menina. E Manuel, adulto, ficava muito feliz em ver que seus filhos brincavam também com a sua grande amiga árvore. E aquela foi uma época muito linda. Mas como tudo na vida, as coisas sempre se transformam. E no final daquela primavera, a ave voltou a surgir no céu, trazendo com ela muitas mudanças. Essa mudança que aconteceu foi um momento muito marcante na vida desses 2 amigos. E sabe o que eles tinham que fazer? Eles tinham que se separar. Sim, Manuel precisava viajar com a sua família para outras terras, para outros mares. Eles arrumaram as malas, mas levaram pouca coisa porque eles iriam recomeçar a vida em outro lugar. E Manuel não sabia como contar à sua amiga daquela mudança. Mas ela
desde o princípio, já sabia tudo. Ela já sabia que Emanuel iria viajar. Porque essa árvore, muito sábia, sabia que os seres humanos são animais, são bichos, assim como as borboletas, como os pássaros, são animais que estão em constante movimento, que nunca estão em um lugar só, que estão sempre migrando daqui para lá, de lá para aqui. E ela entendia que ela, como uma árvore, não podia se movimentar porque as suas raízes estavam muito fundas no chão e que se ela saísse dali, ela já não seria uma árvore. Então, a árvore compreendeu muito bem, mas com muita dor, quando seu amigo e sua família tiveram que partir para longe. Quem me ensinou a nadar? Quem me ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Quem me ensinou a nadar? Quem me ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. E eles viajaram para muito longe. E depois daquela viagem, muito tempo se passou novamente. Muito tempo mesmo. Não foram 1, nem 2 anos. Talvez foram 10 ou 20. O fato é que Manuel, depois de todo esse tempo que passou, já não era uma criança. Também não era um adolescente. E também não era um adulto. Manuel deixou de crescer para cima e começou a crescer para baixo. Sim, Manuel, ele já era um vovô. Seus filhos já tinham lhe dado netos. E estava muito longe de sua grande amiga árvore. Tão longe, que ele nem sabia direito a distância dessa longura. Mas aqui eu preciso contar para vocês uma coisa muito importante. Se vocês têm um amigo, uma amizade duradoura, essa que o menino Manuel queria encontrar e encontrou, vocês também sabem que mesmo à distância, os amigos sempre serão amigos, porque a amizade vence qualquer distância. Então assim, mesmo longe um do outro, o menino Manuel, que já era um vovô, e a árvore, que também era uma vovó, eles nunca deixaram de ser amigos. Só que a saudade doía. E doía forte. E um dia, sem nem avisar, Manuel decidiu voltar. Ele chegou naquele bairro. Ele procurou pela mesma rua onde ele morava antes. E de longe, ele viu a árvore. Ela estava grande como nunca. Era até mesmo irreconhecível. Será que é a mesma árvore? Mas ele sabia que sim, que era a mesma árvore. Então ele chegou bem pertinho daquele quintal e ficou vendo, mais ou menos à distância, a sua velha amiga. Mas assim, ele não podia simplesmente chegar e entrar no quintal. Porque ali naquela casa já moravam outras famílias, já moravam outras crianças que brincavam com a árvore. Então, ele pediu permissão, entrou no quintal e o abraço foi instantâneo. 5 minutos duraram e bastaram para que eles matassem toda a saudade. E depois daquele abraço, eles se puseram a conversar, a contar todas as coisas que os dois não estiveram perto para vivenciar juntos. Lhe contaram de tudo. Manuel lhe contou de como foi ver os seus filhos crescendo, e a árvore contou de suas novas amizades. E eles ficaram uma tarde linda. Era começo do inverno, e Manuel já tinha frio, já estava cansado, tinha viajado muito. E ele já não tinha energia para brincar, já não tinha energia para trabalhar. Ele só queria ficar ali, perto de sua amiga, junto com ela. Então, ele chegou bem perto do seu tronco, bem aonde se encontrava com a terra,
encontrou um lugar bem confortável para descansar. Ali se sentou e acabou adormecendo. E a árvore lá de cima ficou observando o seu amigo, cuidando dele. E ela nunca esteve tão feliz. E esse foi o fim daquele inverno. Pelo menos foi isso que Manuel me contou. Fim. Vocês gostaram dessa história? Espero que sim. Muito obrigado pela presença, pela audiência de todos vocês. Para mim é muito importante, mesmo à distância, que vocês assistam, que vocês comentem, que vocês compartilhem esse vídeo. E agora vamos aos agradecimentos. Primeiramente, vamos agradecer à Rede Regional de Cultura e Patrimônio da BP3 e também ao Conselho Regional dos Municípios Lindeiros do Lago de Itaipu. E, claro, a Itaipu Binacional, por patrocinarem esse projeto e este evento. Muito obrigado a todos vocês e boa tarde, boa noite, bom dia!